Então, sejam bem-vindos a todos a esta transmissão do Instituto Hugo de São Vítor, onde eu, professor Mário Carboneira e o professor Marcos Boeira vamos fazer a apresentação dos volumes da dialética da coleção Sete Artes Liberais, volumes 8 e 9, certo? Essa transmissão está sendo gravada também para os alunos que adquiriram a coleção, certo? E tem um grupo fechado da coleção para o qual vai essa gravação, para, então, eles terem o guiamento inicial, essa introdução aos próprios volumes para poderem fazer da melhor forma possível os seus estudos, não é? E não é um tema fácil, né, professor Boeira? Esse livro aqui, ele não é fácil, mas ele é necessário, vamos dizer assim. Ele é um curso completo. Estou correto em afirmar isso? Total. Tanto que nos deu um trabalho considerável, né? Foi um trabalho incrível. Para vencer esse tratado aqui do grande Pedro da Fonseca. Exatamente. Então, eu acho que é pertinente nós começarmos com o seguinte questionamento. Eu estou aqui mais para questionar, né? O professor Boeira vai nos elucidando assim na medida do possível. É o seguinte, esse volume marca nos estudos liberais, nas artes liberais, a transição da retórica para a lógica, certo? Ou para a dialética, lógica dialética. Sempre tem uma ambiguidade no uso desses termos, mas eles são correlatos, certo? Um diz respeito ao outro. Então, ao fazer essa transição, professor, assim, qual é a melhor forma de fazer isso? Existe uma transição, digamos, suave de uma coisa para outra, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? A gente sabe que no começo da retórica, o próprio Aristóteles diz que a retórica é a contraparte da dialética, certo? Então parece que elas estão ligadas. Então, é possível fazer essa transição suave de uma arte para outra? Bom, em primeiro lugar, quero saudar a todos que estão conosco, né? De fato, essa é uma pergunta que exige um certo pressuposto para uma resposta adequada. E por que eu digo isso? Porque é comum, hoje em dia, quando se fala e se estuda artes liberais, a ideia de que existe uma linha cronológica, e dentro dessa linha cronológica, primeiro o sujeito possui toda a gramática, depois ele possui toda a retórica e depois ele possui toda a dialética. Certo. E, na verdade, as coisas não são exatamente assim. Porque, obviamente, existe uma antecedência da gramática sobre a retórica, da retórica sobre a dialética, mas essa antecedência, de maneira alguma, pode ser vista como uma diferença bruta e radical. Como se o sujeito que já estudasse gramática, né, agora só estaria autorizado a estudar a dialética e não poderia voltar ao estudo da gramática. Como se ele tivesse possuído todo o saber atinente à estrutura de signos, né, de uma determinada língua. E o que ocorre é justamente o contrário no âmbito da educação clássica. Ou seja, o sujeito possui determinadas noções da arte da gramática, determinadas noções da retórica, determinadas noções da dialética, e ao longo da vida ele vai aperfeiçoando esses estudos. Perfeito. Né? Ele vai aprofundando na própria gramática, aprofundando na própria retórica e aprofundando na própria dialética. De modo que a transição da retórica para a dialética me parece, é uma tradução que é uma transição, melhor dizendo, que exige um olhar sobre qual tipo de intenção e perspectiva alguém tem quando salta desde a retórica para a dialética. Qual o objetivo que alguém pode ter nesse intento, né, de sair de uma arte para outra? Porque, de rigor, tanto a retórica como a dialética e como a gramática são artes do sermo. Por isso elas eram chamadas na antiguidade de artes sermoquinales, não sermotinales, né? As artes do discurso, da linguagem. E cada uma vai olhar para a linguagem e os seus componentes internos, tendo em vista um objeto principal e adequado. Né? Quer dizer, qual é o objeto principal da gramática? Qual o objeto principal da retórica? Qual o objeto principal da dialética? Né? Todos eles estão
intrinsecamente, essencialmente vinculados à linguagem. Só que para cada uma dessas artes existe um olhar, um certo ângulo prioritário, uma tônica maior da dialética, né? Na composição sintático-semântica de uma oração, de um enunciado, de uma proposição. A retórica o faz tendo em vista o posicionamento de um enunciado numa cadeia narrativa de outros enunciados que se juntam a este para expressar uma conjuntura de símbolos, uma evocação de significações as mais diversas. E a gramática olha justamente para a estrutura sintática propriamente dita de um sermo, né, da linguagem. Então me parece que essa transição, se nós olharmos para a linguagem enquanto tal, ela é suave. Mas se nós olharmos para a intencionalidade do agente, daquele que procura conhecer, essa distinção se apresenta de uma forma mais radical do que o é no âmbito da própria linguagem enquanto tal. Então, me parece, depende do ponto de vista. Entendo. Né? Nós podemos dizer que a gramática, ela visa uma definição que é medieval, assim, ao correto falar, ao correto discursar, a correção, ela tem por fim isso, essa intencionalidade, escrever com correção, principalmente escrever, no caso da gramática, mas a fala também pode se subjugar a algumas regras, mas mais dificilmente, né? A fala está assim, mais suscetível de vários acidentes, assim, não é? Então é mais difícil controlar a fala do que a escrita, obviamente. A retórica tem por fim a persuasão, não é? Até aí me parece bem claro. Persuadir, fazer alguém partilhar de uma crença que é tua, que se subentende que a pessoa se trate de uma pessoa honesta que queira realmente convencer alguém de uma crença porque ele mesmo crê, não porque ele tem algum fim escuso, não é? A intenção do retor, da retórica, é a verdade. É a verdade. Mas ela não consegue alcançá-la. Boa, exatamente. E aí, quando nós falamos da dialética, parece um pouco mais obscuro, pelo menos para nós, assim, qual é esse fim? Porque se fala de probabilidade, de um discurso que busca probabilidade. Essa probabilidade, ela também é um tanto vaga, assim, é difícil de colocar a mão. Claro. Então, como é que nós podemos falar assim, dessa intenção da dialética? Bom, a dialética é uma arte e ela também era tratada na antiguidade como ciência, não na antiguidade clássica, mas no barroco especialmente, mas desde o final da Idade Média, também como uma ciência. Né? Por que isso é importante considerar? Porque o objetivo da dialética como arte é conduzir a um aperfeiçoamento dos raciocínios. E se nós tomarmos a dialética ou a lógica como uma ciência, nós vamos dizer que a lógica tomada como ciência corresponde ao conjunto dos estudos e dos métodos de investigação que conduzem alguém à busca da certeza. Sim. Como o grau de assentimento no conhecimento. Então, o que a dialética busca é o conhecimento certo. Mas, no mais das vezes, ela não consegue alcançar isso. Então, ela fica, digamos assim, numa distância razoável. A inteligência, o intelecto humano fica numa distância razoável em relação ao objeto do conhecimento. Sim. E essa distância já é o suficiente para retirar da inteligência o grau de certeza. E aí, o máximo que se chega é o grau de probabilidade. E aí eu vejo que é bem diferente. Uma coisa é tu nós queremos persuadir alguém de uma crença, e aí os meios utilizados são uns determinados meios, e agora, se nós tiramos e deixamos de lado o fim de persuadir alguém, e aí parece que a dialética envolve uma busca mais pessoal. Não sei se eu estou correto, se não, pode me corrigir. Não, por favor. Uma busca mais pessoal pela verdade que não necessariamente vai persuadir muitas pessoas, né? E geralmente o dialético chega, pela sua investigação que é mais árdua, a verdade, ao mais próximo dessa certeza da verdade,
só que geralmente ele não é muito persuasivo aí, por causa disso. Está correto isso? É por aí mesmo? Tá, porque a tática, digamos assim, né, para chegar à verdade e apresentá-la, porque são duas coisas diferentes, tá? A dialética tomada como arte liberal é vista como uma, digamos assim, usar uma expressão que o Fonseca usava e também outros usavam, que é instrumenta scienza, instrumento das ciências. Tá? Então, a dialética é um instrumento a serviço das ciências, mas a dialética também é, né, além de ser um instrumento para que outras ciências possam chegar à verdade, ela própria também é uma ciência, nesse sentido. E, portanto, que tipo de objeto esta ciência estuda? Esta ciência estuda os entes de razão. Sim. Tá? Se a gente quisesse dizer isso do ponto de vista, digamos, da metafísica, nós diríamos o objeto adequado da dialética são os entes de razão. Mas se nós olharmos para a linguagem, que é o terreno, digamos assim, árido, dentro do qual a dialética transita, tá? Então nós diríamos que o objeto principal da dialética, neste caso, é o enunciado, a proposição. Tá? E o modo de apresentação, portanto, de um discurso de caráter dialético sempre será um discurso que terá de basear-se em determinadas regras e determinados axiomas para a obtenção do grau de certeza. Né? A conclusão de um argumento é uma inferência de premissas. E o modo como nós vamos posicionar os predicados, os sujeitos, a cópula, as propriedades enunciativas na enunciação, ora nas premissas, ora na conclusão, demandará um certo enrijecimento dos limites semânticos do enunciado. Sim. Algo que na retórica não aparece tanto e na arte poética muito menos. Sim. Porque os níveis de evocação simbólica na poética são sempre indeterminados, ilimitados. Sim. Na retórica possui um grau menor de limitação e na dialética possui um grau bastante restritivo de limitação. Então eu diria que nós transitamos do aberto, do possível, do universal, para algo mais contingente. Perfeito. Então, e exatamente, e lembrando, né, a própria retórica lança mão de, apesar de alguns senões de Aristóteles, de meios, por exemplo, como o argumento ao patos, à emoção, e também o próprio argumento do ethos, né, do caráter do discursador, que não são extralógicos, digamos assim, né? Embora também apele ao logos, né? Ao discurso mesmo. No caso da dialética, isso não é possível de forma alguma, né? Fazer esses apelos. Porque ela, de certo modo, ainda que, claro, na lógica antiga, né, e medieval e barroca, como é a lógica do Bento da Fonseca, aliás, do tratado que nós editamos aqui, né? Eu e o Mário fizemos um trabalho assim bastante, até eu diria, exaustivo de análise do texto, etc., né? Para que essa edição pudesse sair. Sim. A edição, então, do Instituto São Vítor, das Institutionum Dialecticarum Libriotto, né? Então, as instituições dialéticas, em 8 livros, do grande Pedro da Fonseca, que foi um dos grandes lógicos, né? Do período barroco, da chamada assim, escolástica tardia, e era chamado, né, apelidado de Aristóteles português, no contexto da escolástica portuguesa. Né? O Fonseca foi um dos grandes doutores da Companhia de Jesus, foi professor do Colégio de Artes em Coimbra, teve uma relevância imensa no estudo da lógica e também no estudo da metafísica. O seu comentário ao livro da Metafísica de Aristóteles é um primor, né? E nós temos a grata satisfação, a Mário e eu aqui, de vos apresentar este belo tratado do Pedro da Fonseca, que nós
editamos em 2 volumes, né? O primeiro volume dos livros 1 ao 6º e o último volume dos livros 7º e 8º, com opúsculos, né? Vários, com opúsculos varia, né? No caso aqui, a Isagorré de Porfírio, questões disputadas de Duns Scotus e Tomás de Aquino, a arte da composição. Né? Uma bela edição, vocês podem ver aqui com representações, e a Árvore de Porfírio também nesse segundo volume. Em suma, realmente assim, uma edição belíssima, nos deu muito trabalho. Eu tive a graça de fazer um texto de apresentação aqui, então, ao tratado, né? A apresentação das instituições do Pedro da Fonseca, e posso dizer que neste livro, e agora vou responder a tua pergunta, se tu me permites, claro. Neste tratado fica bastante claro, bastante nítido, que o esforço da dialética, justamente, é o esforço por uma espécie de... entendo-me bem no sentido que eu vou atribuir a essa palavra, um ceticismo saudável, tá? Uma desconfiança relativamente à própria razão. Então, em lugar dessa desconfiança, o que subjaz? Subjaz a necessidade de você postular argumentos válidos e argumentos que tenham um consentimento universal, ou que tenham um consentimento majoritário, quando não possuem um grau de evidência e certeza e necessidade de segurança, que é o caso dos argumentos prováveis, né? Então, para que você lance um argumento provável, um argumento certo, em princípio, por definição, o que se exige é o logos. Tá? Há uma certa participação do ethos e do pathos, com certeza, mas essa participação é sempre minoritária se nós compararmos com o discurso retórico, onde o pathos e o ethos são a todo momento convidados a participar tanto quanto o logos. Sim. Quer dizer, o discurso retórico manipula as emoções, manipula os afetos, os sentimentos, as outras potências anímicas do ser humano. O que na dialética, né, não ocorre de maneira tão completa, porque há um certo privilégio aqui do logos, né, do horizonte da razão sobre a postulação dos enunciados. Né? Então, acho que o Pedro da Fonseca tenta fazer isso mesmo aqui nesse tratado, né, Mário? E já entrando, inclusive, no tema do tratado mesmo, falando dele. No começo tem uma introdução do próprio Pedro da Fonseca em que ele fala, e é interessante, tem até algumas anedotas interessantes ali que ele diz, que ele fala do próprio curso de Coimbra, que, olha, muitas vezes se coloca um currículo e não se consegue chegar ao final, e aí nós pensamos hoje em dia como é difícil realmente cumprir um currículo, e realmente né? A gente faz lá, cria um currículo extenso, é tudo que tem de ser visto, mas é muito difícil muitas vezes chegar ao final. Isso acontecia até com os conimbricenses, né? Então uma coisa bem interessante, mas ele fala no começo ali de que há muitas pessoas na época dele, né, que estudavam Aristóteles, mas não podiam de alguma forma clamar para si o nome de aristotélicos, porque na verdade eles estudavam por súmulas, por resumos em circulação na época e nunca chegavam ao texto de Aristóteles. Então é uma consideração interessante, certo? E aí nós temos o fato seguinte, ele mesmo faz uma espécie de súmula, certo? E aí vem a minha pergunta, nós podemos dizer que esse texto ele abrange realmente tudo aquilo que era a lógica aristotélica clássica, ele abrange tudo mesmo e ele é um resumo a contento para o estudo da lógica como um todo? Muito boa pergunta, olha, fantástico, isso aqui daria uma aula, na verdade, né? Mas eu vou tentar ser maximamente sintético na resposta, né? E aqui é importante nós considerarmos o que veio antes do Pedro da Fonseca, para responder adequadamente a essa pergunta. Né? Basicamente, o que é a lógica medieval? Né? A lógica medieval é uma lógica que, embora dialogue com Aristóteles, ela é uma lógica que foca a sua atenção
não exatamente na doutrina da substância e, portanto, na lógica categórica, como é o caso da lógica de Aristóteles, a lógica de predicados. Aham. Mas a lógica medieval é uma lógica que tem como centro, como, digamos assim, como eixo orbital dos seus esforços, o estudo das propriedades dos termos. Sim. Né? Aham. Quer dizer, o estudo dos atributos transcendentais atinentes aos termos da linguagem. Então, o que se estudava de lógica na Idade Média? O tema da suposição, o tema da significação, que é muito parecido com o que hoje nós chamaríamos de denotação e conotação, ou referência e sentido, né? O estudo da apelação, o estudo da distribuição, o estudo da ampliação, que dizem respeito ao modo de extensionalidade e intencionalidade dos termos. Né? Aquilo que hoje em dia nós chamaríamos de lógica de quantificação de predicados, mas que na época era o estudo da ampliação. Né? Então, a lógica medieval é uma lógica um tanto diferente da lógica do Aristóteles. Claro, não todos os medievais. Tomás, Alberto Magno, Henrique de Gandes são medievais escolásticos que estudam Aristóteles. Mas a maior parte dos pensadores da Idade Média tinham em vista não exatamente a lógica de Aristóteles e de Boécio e de Porfírio, mas tinham em vista a lógica das proprietates terminorum, especialmente a partir de dois autores, o Petrus Hispanus, que foi o Papa João XXI, e o William of Shareswood, que escreveu um manual, um opúsculo chamado Introductiones in Logica. Né? O Pedro da Fonseca escreveu as Sumulae Logicales. Então, a partir desses dois autores, se instaurou uma nova forma de estudar a lógica. Né? Eu diria, uma forma menos artística e uma forma mais científica. Sim. Como se a lógica ali fosse uma espécie de semiótica primitiva. Né? E isso acabou chegando tanto em Paris como em Oxford, e tanto em Paris como em Oxford ganhou força. Né? Em Paris com Buridan e outros autores, e em Oxford com Guilherme de Ockham e os seus discípulos. Né? Que fizeram inúmeros tratados de lógica de propriedades de termos. O próprio Ockham, a Suma de Lógica do Ockham, é uma suma de lógica de propriedades de termos. Né? A primeira parte do tratado é o estudo dos termos, o segundo a proposição e a terceira a argumentação. Então há um iter aqui. Pois bem, o que acontece no Renascimento? Acontece uma reação contra a lógica terminística, a lógica de propriedades de termos, e um retorno ao Aristóteles. Interessante. Autores como Luís Vives, autores como Erasmo de Roterdã, eram críticos da lógica medieval e adeptos da lógica aristotélica. Como isso acaba chegando no período barroco? Né? Como os escolásticos tardios lidaram com o problema, os escolásticos tardios absorveram as duas lógicas. Alguns com um olhar mais acurado para a lógica de Aristóteles, outros com um olhar mais acurado para a lógica terminística. E alguns com um olhar em ambas as lógicas. Tá? Tanto assim, vejam que interessante isso, que tanto na Universidade de Salamanca, como na Universidade de Alcalá, e mais tarde na Universidade de Coimbra, e nas universidades, nas jovens universidades do Novo Mundo, especialmente a Universidade de Nueva Espanha, que é a Universidade do México, e a Universidade de Lima, a Universidade de São Paulo de Lima, que são as duas primeiras universidades da América Latina, o currículo para o estudo de lógica, nesses lugares, previa duas cátedras de lógica. Uma cátedra era chamada Vísperas de Lógica e a outra era a cátedra Sumulae Logicae, ou as Sumulae Logicales. As vísperas era para o estudo da lógica de Aristóteles e a Sumulae era para o estudo das propriedades de termos. Alguns autores focaram na lógica terminística
Outros autores focaram em ambas as lógicas, que é o caso, por exemplo, de Domingo de Soto, que tem uma súmula elodicalis, destinada à lógica de propriedades de termos, e tem um comentário à lógica e à dialética de Aristóteles. E outros autores atentaram mais para a lógica de Aristóteles e reuniram alguns elementos da lógica terminística, que é o caso do nosso autor, Pedro da Fonseca, que tem uma base amplamente aristotélica, mas não ignora algumas das contribuições da lógica terminística medieval. E coloca isso no seu tratado. Tá? Então, há aqui uma lógica aristotélica completa, eu diria. Se nós compararmos com o órgão de Aristóteles, Pedro da Fonseca não tratou exatamente de todos os pontos, mas ele tratou da grande maioria dos problemas que aparecem no órgão do Aristóteles. Só que mesmo assim ele vai além e incorpora no âmbito deste tratado alguns dos problemas próprios da lógica terminística medieval, ocamista e posterior. Então, isso é o que torna, do meu ponto de vista, esse tratado uma verdadeira joia do estudo da dialética em comparação com outros tratados do mesmo período. Porque mesmo em grandes lógicos, não exatamente contemporâneos, mas próximos em tempo ao Fonseca, como é o caso do Soto, por exemplo, nós vamos ver que o Soto tem uma súmula elodicalis extraordinariamente exaustiva e tem também um comentário ao Aristóteles que é profundamente exaustivo. Mas ele não tem uma obra de conexão. Exato. Percebes? Por exemplo, o estudo do signo no Domingo de Soto é parte da lógica terminística. Ele trata disso no estudo aristotélico com Grano Salles. Né? Então, esse me parece assim o caráter excepcionalíssimo, sui generis, do nosso Pedro da Fonseca. Né? Enfim. Então, nós poderíamos dizer que é uma espécie de tratado ideal para termos o melhor de dois mundos. Aliás, isso até sugere a questão de essas duas lógicas, obviamente, elas não podem se excluir uma outra, mas existe alguma dificuldade na sua articulação. Sim. E tem como nós abordarmos rapidamente, assim, claro. Sim. para o pessoal já ficar antenado no que ele pode, né, enfrentar. Não, existem muitas dificuldades de articulação entre a lógica terminística e a lógica aristotélica, certamente. Qual seria a origem dessa lógica medieval? Existem muitas dificuldades de articulação. Né? O estudo da lógica terminística normalmente começa no estudo do que os medievais chamavam de vox significandi. Tá? Ou seja, como nós vamos estudar, primeiro, as paixões da alma, os medievais chamavam de termos e conceitos, e como nós vamos articular a palavra escrita com a palavra falada. Quer dizer, tudo começa na conexão entre as intentiones anime, as intenções da alma, que são as paixões, os conceitos e termos, do ponto de vista interno do intelecto, da faculdade intelectiva, e como nós vamos conectar isso, que é propriedade da faculdade intelectiva, com a palavra escrita, que é a gramática. Sim. E da gramática com a palavra falada e vice-versa. Isso já está no Aristóteles, salvo algum engano ali no De Interpretatione. Está no De Interpretatione. Mas a diferença é que os medievais possuem uma profunda investigação sobre os limites semânticos disso. Ou seja, quais são os limites semânticos da enunciação? Quando um termo pode possuir múltiplos sentidos e uma referência? Quando um termo possuindo múltiplas referências resolve as ambiguidades naturais do seu posicionamento dentro da predicação? Esses dilemas o Aristóteles não resolve por completo e os medievais procuram resolver. Inclusive aportando outros problemas e dilemas aqui internos a isso. Né? Por exemplo, toda a ideia de extensionalidade lógica
que no âmbito da filosofia contemporânea, da filosofia analítica, é um tema amplamente estudado, né? O Carnap tem toda uma abordagem muito interessante sobre isso, mas os medievais já tinham isso de alguma forma, em germe. Isso já está presente na Summa Logica do Occam e, por exemplo, nos Quodlibets do Robert Holcott. Tá? Então, os medievais levaram muito longe o estudo da lógica. E os humanistas que os acusam de serem, digamos assim, de estarem perdendo tempo com isso, que isso tudo era uma bobagem, não servia para nada, né? Como dizia o Luiz Vives, o Erasmo de Rotterdam, no fundo, me parece, ignoravam a grandeza da lógica determinística. Né? Porque é uma lógica que, em ampla medida, completa aquilo que não está em Aristóteles. Né? Ela vai além daquilo que não está em Aristóteles. Então, é uma lógica avançada, eu diria, para o seu tempo. Tá? Agora, claro, ela suscita diversos problemas que transcendem a própria lógica determinística, por exemplo, problemas teológicos e filosóficos. Tá? Estávamos aqui há pouco, tá? De modo informal, em off, falando sobre o problema dos futuros contingentes, né, Mano? Sim. Estava ali na outra sala falando sobre esse assunto. Então, esse é um tema que digamos, suscita muitas dificuldades para os medievais. O Occam tem um opúsculo sobre os futuros contingentes e sobre a presciência divina. E como ele resolve muitas das aporias ali presentes? Usando a lógica ao seu favor, a lógica determinística. Sim. Né? Então... Isso é um exemplo de como um problema de lógica pode se transformar num problema teológico. Certamente, né? Certamente. Interessante. Certamente. Esse autor que nós estamos traduzindo, né, o Roger Rosett, na sua leitura Super Sentências, né, no seu manuscrito, ele trabalha, por exemplo, com a ideia dos estados futuros de coisas e as determinações divinas. Como é que nós vamos relacionar os preceitos divinos com a realidade concreta do mundo? Né? Como se dá essa articulação entre intelecto divino e mundo? A partir do ponto de vista lógico, né? De uma semântica modal, né? E também deôntica. Então, são dilemas que aparecem na Idade Média. Os problemas se amplificam e esses problemas acarretam consigo necessidade de soluções lógicas que tornam a lógica não apenas uma arte liberal, mas também um instrumento Xiang. Sim. É bom lembrar, eu creio, ao pessoal que, especialmente o pessoal do grupo, que está fazendo seus estudos e até nem talvez tenha chegado na própria dialética ainda, mas está vendo o vídeo antes, esse tipo de coisa. Também é bom frear e não se preocupar tanto com... eles estão falando de dilemas lógicos, parece um negócio muito difícil, né? Não sei se é para mim, então, esse negócio de lógica. Não. Existe um arcabouço, podemos dizer assim, da arte, que é aquilo que é a arte liberal, porque uma coisa é a arte liberal, outra é a ciência, claro, que vem depois, e a problemática. Mas existe um arcabouço mais ou menos fixo de que todos se valem, que todos aceitam, e é isso que se estuda na arte. Estou correto em dizer... Certamente. É um núcleo ali duro, né? Exato. Do qual ninguém pode prescindir. Não, para estudar lógica eu preciso estudar algumas coisas. Como é que eu começo a estudar lógica? Doutrina da substância, as categorias, a interpretação. Eu acho que o Aristóteles dá o caminho das pedras. Por isso que todo estudo da lógica tem que começar no Aristóteles. Você pode não concordar com Aristóteles, pode ter objeções ao Aristóteles, pode isso, pode aquilo, tudo bem. Agora, do ponto de vista didático, Exato. É fundamental começar pelo Staginita. Ou por alguém que, incorporando tudo do Staginita na sua obra, articula isso de uma forma, eu diria, e que me perdoe o Aristóteles, ainda mais didática. Claro. Que é o caso do Fonseca. Eu acredito que e isso é meio que ponto passivo, que as obras de Aristóteles são problemáticas do ponto de vista da escrita, da própria formulação, se eram anotações de aula, se ele escreveu. Não está muito claro isso, não é?
Então, ela traz muitas dificuldades para quem vai entrar de cheio sem preparação. Eu acredito muito, principalmente na lógica, em estudar por um manual e, de preferência, um manual muito bom. Há manuais e manuais, obviamente. Existe uma crítica dos manuais. O próprio Pedro da Fonseca faz essa crítica um pouco, mas ele mesmo formulou o seu manual. Né? Que é um manual magnífico. Então é isso. E, sim, didaticamente, nós temos que estudar a arte liberal da lógica. É a porta de entrada para depois. Eu vejo que tem muitas pessoas interessadas em tópicos de lógica, e isso leva para a filosofia e leva para a teologia. Tem muita discussão por aí de teologia e todas essas coisas. Com certeza. Só que há pouco estudo da arte, da lógica e das premissas, dos princípios da coisa, né? E essa é a importância da arte liberal. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, não tem como tu, digamos assim, vamos pegar assim o que está no horizonte comum, né? De quem começa a estudar artes liberais. O sujeito diz assim, não, eu vou estudar latim, eu vou formar-me em latim, eu vou ser um latinista, e depois de eu estudar latim, eu vou estudar retórica. O Quintiliano, o Cícero, o Quiquerones, o Aristóteles, e depois eu vou pegar isso aqui, vou debulhar dialética e tal, porque aí eu vou me tornar um gênio maravilhoso. Essa é a visão, né? Essa é a visão. A visão paradisíaca que... Exato, a visão paradisíaca que não existe. Na realidade, é uma coisa que não existe, é uma ideia estapafúrdia. Por quê? Porque você não vai parar de estudar, tu não vais parar de estudar latim, não vais parar de estudar retórica, não vais parar de estudar dialética. É um estudo para sempre. Exatamente. Estudando filosofia, tu está estudando essas três coisas junto. Claro. Só que tem um mínimo de domínio, claro, ok, algumas noções comuns ali, introdutoriamente. Agora, isso não quer dizer de maneira alguma que tu vai possuir a arte, pelo contrário. Exato. E ter um ponto de partida é ter ciência da sua ignorância, que é vencível, não invencível. Exato. A ignorância é vencível. Agora, vai exigir muito de quê? É importante isso porque muitas pessoas tem dois grandes grupos, né? Os que veem as dificuldades e se lançam à moda louca, claro, e estudam atropeladamente, e os que se desencorajam, né? Perdem a fé, e esse aí é até a pior, parece. Daí não é para mim. Bom, como é que tu chegaste nas artes liberais se não era para ti? É muito difícil no dia de hoje tu chegar nisso sem ter um interesse dentro de ti, certo? Então tem que saber tratar, tem que saber que, olha, o estudo é para a vida, e não é uma coisa que, aí eu vou descuidar de outras áreas da vida, não tem nada disso. Né? É um projeto, desculpa assim usar um termo que não é muito legal, mas tudo bem, é um projeto de vida, o cara tem que fazer disso. Isso tem que se incorporar na psique, na alma dele, na personalidade dele, nas suas aspirações, né? No seu horizonte teleológico, quer dizer, qual é o fim que ele pretende alcançar em vida. Então isso tem que fazer parte, e fazer parte de uma forma considerável dessa trajetória. Então isso aqui é um projeto inacabado, nunca vai acabar. Exato. Por isso, quanto mais a gente estuda essas coisas, mais a gente vê que não sabe. É assim. Né? Então não é uma coisa assim, eu vou ler todo o livro do Pedro da Fonseca e vou saber tudo. Né? Eu vou saber aqui, do silogismo que reduz ao impossível. Eu vou saber de cor tudo isso aqui, todas as regras lógicas básicas da dialética, etc. As regras de inferência, as regras de modus ponens, modus tollens, etc. Vou saber tudo. Né? E depois vai continuar não sabendo nada. Vai continuar tendo que saber mais do que isso. Exatamente. Não vai acabar, cara. Exatamente. Não vai acabar. Mas é bom frisar, se adquire um cabedal mínimo, uns hábitos mínimos da ciência. E aí só vai. E aí a pessoa pega o gosto da coisa. E ver as dificuldades é até bom. Mais uma dificuldade, mais uma coisa que eu tenho que tratar. Esse é o modo. Né? Esse é o modo de se portar. Exato. O hábito é a passagem da potência ao ato. Como é que vai atualizar o saber? Habituando o teu intelecto nessa coisa. Exato. E como é que tu habitua o teu intelecto nessas coisas? Não tem outro jeito,
cara, vai ter que estudar. Praticando. Vai ter que estudar. Mas então, assim, eu acredito que só para finalizar rapidamente, para aqueles que aí querem ir além, certo? Eu acredito que lendo a tua introdução tá tudo resolvido. Tem no sentido, olha, eles estão citados ali muitos autores para os quais pode ir a partir disso, certo? Mas tens alguma dica, professora, para quem quer seguir essa carreira? Não, eu quero me especializar na lógica como o Boeira, né? Como é que faz aí? Bom, a primeira coisa é aprender as artes antecedentes, ou pelo menos as noções principais dessas artes. Claro. O sujeito tem que saber ler em latim, pelo menos, né? Ter algum domínio da língua. Importante, né? Ter algum domínio da retórica, né? Pelo menos ler a retórica de Aristóteles e a retórica de Cícero e, de preferência, as instituições de oratória do Migiliá. E aí, depois disso, a minha sugestão é começar pela leitura do órgão. Porque o sujeito não vai ler adequadamente o órgão sem ter algumas dessas noções antecedentes. Ele não vai conseguir. Sim. Vai barrar ali. Não tem como. Não tem como. Né? E depois de ler o órgão do Aristóteles, bom, aí tu pode fazer uma preferência, uma escolha. Ou tu vais pelo caminho da história da lógica, isso vai demorar muito tempo. Aí tu vai ter que te valer de alguns bons manuais, para adquirir uma certa visão mais geral da história da lógica, como o manual do Boschensky, do casal Nail, né? William e Morton Nail, alguns dos Cambridge Companion, né? Que falem sobre autores medievais, como Duns Scott, Ockham, Tomás, etc. Né? E valer-se também de manuais que apresentem as noções, aspas, pseudocientíficas da lógica tradicional. Quando eu uso aqui a palavra pseudocientífica, eu não uso nesse sentido figurado, mas eu uso no sentido semanticamente restrito da expressão. Um bom manual nesse sentido é o manual do Gré. Existem outros manuais importantes. Acho que tudo isso é muito válido. Depois disso, é o momento de você entrar nas obras propriamente ditas. E uma obra fundamental é essa aqui, As Instituições Dialéticas do Pedro da Fonseca. Professor, se eu for ler diretamente as instituições dialéticas, eu vou entender? Vai entender em ampla medida. Poderia entender mais se tivesse as artes antecedentes? Certamente. Certamente. Mas será capaz de entender? Será capaz de entender. Dá para ir. Mas é por isso que nós nós não vendemos a coleção, e até vou fazer um apontamento aí sobre isso, separado. Às vezes o pessoal pede, a gente quer comprar um volume separado. Não, a coleção é um curso completo e a gente só vende completo. Porque não tem como, aliás, tem como, mas olha, o caminho vai ser como tu vê o caminho assim, já atalhado assim, para subir uma montanha e tu querer escalar pelo outro lado, que não faz nenhum sentido. Claro. Né, do ponto de vista da facilidade mesmo. Né? E só lembrando também para o pessoal que está assistindo a live do Boeira que, infelizmente, no momento não está aberto nenhum lote para adquirir a coleção. Tá? Nós estamos trabalhando nisso, nós vamos encerrar com os volumes do Quadrivium e só depois aí nós vamos pensar em reabrir um novo lote. Infelizmente, no momento é isso, mas está no escopo futuro isso. Claro. Isso no futuro irá acontecer, só que agora há um certo privilégio para aqueles que já compraram, adquiriram a obra, né? Exato. Só que já comprou antes. Que botaram fé no começo, né? Isso. Naquele momento mais difícil do processo. Mas futuramente terá. Então é uma questão de ter um pouco de paciência. Uma última pergunta, Boeira. Por favor. Assim, porque eu acho que o pessoal se interessa muito também. Agora tu citaste o Santo Tomás e eu me lembrei. A questão das disputatio que se faziam nas universidades e tudo mais. O pessoal gosta muito, sempre que ouve falar e trava o primeiro contato com essa coisa de disputatio, aí tinha umas regras, parecia uma espécie de duelo verbal ali. Isso é feito hoje em algum lugar, assim, alguma universidade, como treino, e seria possível resgatar isso de alguma forma num colégio, alguma coisa assim, ou é algo que infelizmente ficou para o passado e não tem o que fazer? Eu acho que assim, se é possível resgatar isso como método, com certeza. Não é muito difícil de fazer esse resgate.
Existem alguns lugares no mundo onde se usa ainda o método das disputações, né? Obviamente, não com o intento e com o rigor que se procurava ter há 700 anos, mas sim, se usa em determinados ambientes, né? Mesmo que esses ambientes tenham como seu objeto de estudo, né, de investigação, coisas que, digamos assim, não eram usuais na Idade Média e são usuais hoje em dia. Por exemplo, eu me lembro agora aqui do caso do chamado método do caso, que é usado nas escolas de direito, nas escolas de administração, né, de business, em muitos lugares, especialmente no mundo de fala inglesa, né, nos Estados Unidos, no Reino Unido, e se usa muito o método da disputação, né, para contrapor teses. Agora, com o intento que existia no medievo, na escolástica da Alta Idade Média, eu creio que, assim como ocorria, não ocorre mais. Ocorre algo que guarda certas semelhanças, né, com esse modelo. Seria possível resgatar, com certeza. Mas para isso seria necessário estudar as técnicas que eram usadas naquela época. Por exemplo, que é um estudo da lógica determinística, um estudo de obrigações. O que é isso? É o estudo das regras e das obrigações para o uso e o emprego de certos argumentos em um debate. Havia todo um estudo, uma matéria para se estudar isso. Que é chamada de obrigações. E o Pedro da Fonseca fala disso, fala dessas regras aqui no tratado. É interessante, até por isso eu puxei esse tópico. Com certeza. Né? Mas eu acredito que, menos antigamente, quando nós aqui do Instituto mesmo começamos a estudar um pouquinho da lógica e dialética, nós nos encantamos com aquilo e tal. Pô, parece muito legal. E muita coisa saiu de disputações. Né? Claro. Se fazia disputações, depois se escrevia os resultados. A própria Suma Teológica e as sumas em geral são feitas com base naquela metodologia. Né? Sem dúvida. Então é uma fonte riquíssima de obras mesmo, obras por escrito depois. Mas que começaram uma disputa entre duas pessoas, certo? Tinha um árbitro, alguma coisa assim, né? E eles ficavam ali, as regras bem estritas, uma esgrima, né? Praticamente uma esgrima verbal, né? Exatamente. Então, realmente, assim, algo bastante rigoroso. Exato. Bom, então eu acredito que seja isso. O professor quer fazer alguma... Não, eu quero saudar a todo mundo que já adquiriu a obra e para os que não adquiriram, pedir paciência, porque isso sairá no futuro, né? E dizer que foi uma gratíssima satisfação trabalhar contigo nesse tesouro, né? Da lógica e da história do pensamento humano ocidental. E uma alegria, né, também fazê-lo aqui no nosso querido Instituto Hugo de São Vitor. Perfeito. Eu, para dizer alguma coisa também, aprendi muito. E aprendi principalmente porque eu não sabia muita coisa. Né, olha, eu também, com certeza. Impressionante como é vasto esse mundo da lógica dialética. Verdade. Mas então é isso. Ficamos por aqui, não é? E valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.